Obrigado pelo carinho de vocês. Isso que me faz voltar para casa. Depois de dar a volta pelo mundo. Glória a Deus. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos iniciar a meditação na palavra nesta noite. No livro de Isaías, no capítulo 46. Profeta Isaías 46, versículo 8. Isaías 46, 8. Lembrai-vos disto e considerai, trazei-o à memória, ó transgressores. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. O que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade, chamando do Oriente uma ave de rapina e de um país remoto um homem do meu conselho. Sim, eu o disse e eu o cumprirei. Formei este propósito e também o executarei. Ouvi-me, ó duros de coração, os que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. E a minha salvação não tardará, mas estabelecerei a salvação em Sião e em Israel a minha glória. Vamos orar? Deus, graças te damos por esse texto impressionante da tua palavra. Esse texto tão rico, tão profundo, e que mostra a tua determinação em cumprir aquilo que o Senhor tem anunciado. E nós temos certeza, ó Deus, que podemos confiar que nenhuma das tuas boas palavras cairão por terra. Nenhuma. Mas todas elas se cumprirão. Nós te adoramos por isso, porque o Senhor é Deus fiel, que cumpre a sua palavra. O Deus que promete, que não pode mentir e executa aquilo que Ele falou. Nós te adoramos, te bendizemos, a nossa confiança está em Ti. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações agora, Pai, a cada coração aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Depois da leitura de um texto tão rico como este, nós precisamos de fazer algumas perguntas importantíssimas para as nossas vidas, sobre o que Deus está falando aqui nesse texto poderoso. Ele está dizendo que Ele é Deus, que é para a gente recordar desde a antiguidade, ou seja, tudo aquilo que Ele falou, Ele fez, e o que ainda Ele não fez, Ele vai fazer. É isso que está dizendo aqui. Vocês têm que recordar isso, Ele está chamando a nossa atenção. Lembra das coisas passadas da antiguidade. Lembra daquilo que eu fiz na antiguidade? Quantos leem a Bíblia aqui? Amém. Quantos já leram no Velho Testamento? Quantos milagres Deus fez desde a criação, desde a retirada do povo de Deus do Egito, caminhada pelo deserto, a conquista da terra prometida. Infinitos milagres foram registrados nessa palavra. E, inclusive no Novo Testamento também. Milagres feitos por Jesus, tantos milagres, tantas palavras se cumpriram no ministério de Jesus, pelo poder de Deus na vida dele, que o apóstolo João chega a dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez, nem mesmo a terra
comportaria todos os vivos, contente com o que Jesus fez. Quantos acham que Jesus fez muita coisa? Amém. Não tem nem que achar, né? Só tem que crer. Ele já está falando aqui que ele fez muitas coisas. Então, Deus está dizendo aqui que Ele é o único, que não há outro além dele, não há outro semelhante a Ele. Não há outro semelhante a Ele. E o que Ele está dizendo? Olha, eu sou aquele que desde o princípio anuncio o fim. Ele diz assim, está dizendo aqui, ó, eu disse que iria fazer isso. E estou dizendo que isso vai acontecer. E que não vou mudar os meus planos. Não vou mudar os meus intentos. Não vou mudar o meu propósito. Nem na terra, nem na minha vida, nem na sua vida, nem para a igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas bispo, não é isso, parece que está acontecendo. A gente está vendo o inimigo se levantar. Deixa eu lhe dizer, o inimigo está se levantando desde quando ele caiu na terra, mas ele levanta para cair. Amém. Já disseram muitas vezes que a Bíblia iria ser extinguida, que Deus iria ser desacreditado, e isso nunca aconteceu. O nome do Senhor continua sendo exaltado, crido, Deus continua fazendo milagres. Ele então anuncia desde o princípio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, Ele anuncia. Eu estou anunciando isso e estou dizendo para vocês que eu vou fazer isso. E aí ele fala o seguinte: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Oh, aleluia! A vontade de Deus não será, não falhará. A oração do Pai Nosso vai ser cumprida. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. A oração do Pai Nosso é a oração mais de acordo com a vontade de Deus que possa existir. É a oração, vamos dizer assim, mais pura. É a oração mais inspirada. É a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque foi o próprio Jesus que nos ensinou a orar essa oração. E eu acredito, e eu acho que você também acredita, que Jesus tinha a mente do Pai. Jesus sabia qual era a vontade do Pai, porque Ele veio para fazer a vontade do Pai, e foi o próprio Senhor Jesus que disse que nós deveríamos orar pedindo que a vontade de Deus fosse feita aqui na terra como ela é feita nos céus. O que significa isso? Que Deus não desistiu de reinar e de dominar essa terra, de estabelecer nessa terra o seu governo, o seu reino, o seu domínio. Essa terra, ela não pertence a nenhum outro a não ser ao nosso Deus. Por isso, quando você vai lendo Apocalipse, você chega lá no final e a Bíblia nos ensina que o reino deste mundo se tornou ao nosso Deus e ao seu Cristo. O reino deste mundo caiu nas mãos de Satanás quando nós erramos e pecamos e entregamos na mão do diabo, lá no Éden. Mas com a vinda de Jesus, Deus deu sequência ao plano dele de estabelecer nessa terra o seu governo. E a Bíblia nos diz que Jesus reinará sobre essa terra. Reinará sobre essa terra. Inclusive que Ele vai fazer uma nova terra. Amém? Amém. Ele vai restaurar esta terra, diz a palavra do Senhor. Então, as Escrituras estão dizendo aqui que o conselho de Deus permanecerá. Esta palavra conselho
ela significa plano, ela significa intento, ela significa propósito. Se você quer fazer algo que você nunca vai ficar decepcionado ou frustrado, siga o conselho de Deus. Siga o propósito de Deus, porque o propósito de Deus permanecerá para sempre. Não é isso que a palavra diz? O mundo passa, diga, o mundo passa. O mundo passa. Que mundo que passa? Qual o mundo que passa? Não está falando tanto do mundo físico, mas das coisas que muitas vezes chamam a nossa atenção e elas não são significativas. Aquela semente que caiu no meio do espinho e se envolveu com as coisas dessa vida. As coisas dessa vida vão passar. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Senhor, o que vai acontecer com ele? Permanecerá para sempre. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela não vai passar jamais. A vontade de Deus vai permanecer para sempre. O conselho de Deus permanecerá. É o que está dizendo aqui, de pé. Então, a gente fica pensando, será que Deus continua com o intento de trazer o seu governo, o seu reino, de conquistar Curitiba, Paraná e o Brasil para Jesus e o mundo para Jesus? Será que o índio de Jesus ainda vale para hoje? Está dizendo aqui que o meu conselho permanecerá de pé. Sim, o índio permanece de pé. Mateus capítulo 5, quando fala sobre a oração do Pai Nosso, permanece de pé. Amém? Amém. Permanece de pé as bem-aventuranças, permanece de pé toda a palavra de Deus, tudo que Ele falou que vai fazer. E Ele diz, vocês não têm motivo para duvidar de mim, porque eu vou fazer. Eu posso fazer. E eu prometi e eu vou fazer. E Ele está fazendo acontecer. Ele prometeu mandar o Messias e mandou o Messias. A maior prova de que Deus cumpre a sua palavra foi a vinda do Messias. Veio aqui, tomou os seus pecados, deixou um livro escrito para a gente, fez tantos milagres, nos resgatou das mãos de Satanás, da morte, e nos deu a vida eterna. Morreu no nosso lugar lá na cruz e ressuscitou e vai voltar. Amém. Deus não vai cumprir então a sua palavra? É claro, Ele está cumprindo a sua palavra. Diz aqui então, versículo 11 no final, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Deixa eu dizer algo para você. Igreja não é religião. Igreja é o povo que faz parte do projeto de Deus para governar esta terra. De trazer para esta terra a vontade de Deus. Um povo chamado para pregar o Evangelho, conforme eu estou mostrando para você aqui. Deus vai cumprir o seu propósito. Deus vai executar o seu propósito nesta terra. Muito bem. Feita essa introdução, eu queria que você então fizesse essas perguntas importantíssimas para vocês. Para você, para a sua vida, para a sua família. Para que ou por quem você daria a sua vida? Tem gente dando a sua vida por nada, né? Dando a sua vida por uma overdose. Tem gente dando a sua vida para os vícios da bebida. Tem gente dando as suas vidas literalmente para Satanás.
para o suicídio. E a pergunta então que eu preciso fazer é essa: para que ou por quem você daria a sua vida? Jesus disse assim: olha, o homem até que pelo bom se animaria a dar a sua vida. Pela uma pessoa boa se animaria a dar a sua vida. Eu já perguntei para vocês, eu tenho até medo de perguntar de novo: você daria a sua vida por mim? Amém. Dura coisa me pediste, mestre. Você daria a sua vida por um propósito? Todas as coisas, todos os propósitos que foram estabelecidos nessa terra, todas as nações, governos, existem porque alguém deu a sua vida por isso. Ninguém dá a sua vida por aquilo que não acredita. Você só dá a sua vida pela igreja se você acredita na igreja. Agora, eu quero dizer uma coisa para você: Deus acredita na igreja. Porque Deus deu a vida do seu filho pela igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Então a igreja é um projeto de Deus que ele acredita. Quando alguém diz que a igreja está falida, que a igreja não ia passar do século XIX, do século XX, do século XV, que a igreja não ia passar do século não sei o que, a igreja está no século XXI e vai. Ninguém vai segurar ela, sabe por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja e Cristo está cumprindo aquilo que Ele falou que vai cumprir. O conselho dele permanece em pé. Ele não revogou, ele não mudou de ideia. Ele não mudou de ideia. As pessoas vivem e as pessoas morrem por um propósito na vida. Por um propósito certo ou por um propósito errado. Ainda que ela não saiba disso, ainda que ela não entenda isso, ainda que seja um propósito oculto, escondido de Deus, mas que está lá dentro da vida dela, mas que Deus conhece, Deus vê e Deus sabe que essa pessoa está dando a vida por aquele propósito. Ela pode até falar uma coisa, mas o caminho da vida dela é o propósito que ela está vivendo. Ela pode até dizer que gosta disto, ela pode ter vindo à igreja uma vez por semana, mas a vida dela está sempre caminhando para aquele destino. Nós podemos exemplificar isso entre Abraão e seu sobrinho Ló. Abraão chegou para Ló e falou: Ló, escolhe o que você quer. Para onde você, o que você quer na terra, Ló? A terra tinha sido prometida para Abraão, não tinha sido prometida para Ló. Deus falou: eu vou te dar essa terra, Abraão. Deus não falou para Ló que ia dar aquela terra para ele. Mas uma hora começou a haver desavença entre os pastores de Ló e de Abraão. Então Abraão falou assim: tá bom, escolhe o que você quer. Para onde você escolher, eu vou para outro lado. E Ló olhou, escolheu as Campinas Verdes, mas a Bíblia diz que Ló, ainda que parecia ter um intento, o intento dele era outro. Ele demonstrou que o propósito dele era outro através da sua prática. Qual foi a prática de Ló? Ló foi armando as suas tendas dia após dia em direção ao seu propósito. Sodoma e Gomorra. Ele estava com o pai da bênção.
Ele estava com aquele que Deus falou: eu te abençoarei, te multiplicarei, te farei fecundo na terra, você será poderoso. Ele estava com aquele que Deus tinha aliança, que Deus deu a promessa, andou com ele por um tempo. Quantas vezes isso acontece conosco? As pessoas estão nas células, estão na igreja, vêm ao culto, andam com a gente com o tempo, de repente eles vão separando da gente e armando as suas tendas em direção a Sodoma e Gomorra. Propósitos ocultos. E Ló, por causa disso, colheu uma consequência muito séria na sua vida. Então, Deus conhece profundamente o propósito de cada um de nós aqui, e que hoje precisa ser consertado de repente. Hoje que Deus possa abrir seus olhos e falar: olha, eu estou no propósito errado, eu estou no caminho errado, eu estou no caminho largo, eu não estou no caminho estreito. E é isso que diz: ainda que a gente tente esconder profundamente o nosso propósito do Senhor, ficar nas escuras, escondido, Ele vê e Ele conhece. Ainda que a sua oração seja aquela cara de espiritualidade mais profunda do mundo, entendeu? Tem uns que tem cara assim de piedade, mas o coraçãozinho dele está em outro lugar. O coração dele não está com o Senhor. O Senhor falou isso: o coração de vocês não está comigo. Eu quero perguntar para você: seu coração está com o Senhor? Se Deus falar para você fazer, você vai fazer? Ou você vai armar as suas tendas em direção ao teu propósito? O teu propósito, querido, é a causa da tua existência. É para ela que você está vivendo. Eu poderia dizer para você que a causa da tua existência tem que te levar obrigatoriamente a um compromisso com ela, como muitos na palavra de Deus. Nosso propósito é exatamente para onde nós estamos caminhando, é a causa da nossa existência. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: ele era tão envolvido com o projeto de Deus, antes ele estava envolvido com outro projeto, o projeto humano dele, zeloso, ele era religioso, ele fazia parte do sinédrio, uma pessoa de respeito, judeu dos judeus, diz a palavra, mas estava equivocado. Propósito equivocado. Diga: propósito equivocado. Infelizmente tem muita gente em seitas erradas, heresias, equivocadamente. Estão com um propósito equivocado. Paulo estava equivocado, mas quando Deus abriu os olhos dele, ele se integrou com intensidade no projeto e no plano de Deus para a sua vida. A palavra diz que Paulo estava disposto não somente a ser preso por causa do Evangelho, mas até morrer por causa do Evangelho. Essa é uma decisão que os discípulos de Jesus têm que ter, dia após dia. Levar a cruz de Cristo, e se for necessário, até morrer por Ele, conforme diz a palavra. Nós estamos entregues à morte todos os dias. Alguém que está no propósito de Deus está entregue à morte todos os dias. O que quer dizer isso? A morte da sua vontade, a morte do seu ego, a morte da sua carne,
mas ele está vivo para Deus. Amém. Ele está realizando o que Deus tem para ele, Deus quer para ele. E Paulo falou: olha, gente, se eu for para Jerusalém e for preso, não tem problema não. Eu não estou disposto a ser preso em Jerusalém, e tem mais, se precisar de morrer, eu vou morrer também. Por quê? Porque esse era um homem intenso naquilo que ele acreditava. Morreu no projeto, morrer pelo propósito no qual ele acreditava. Eu disse para vocês, quantas pessoas estão morrendo pelo projeto errado, pelo propósito errado, pelo intento errado, dando as suas vidas por nada, por ninguém. Então Paulo diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo. Intensidade, diga intensidade. Intensidade. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Compromisso. O discípulo de Jesus tem que ter compromisso com o projeto de Jesus. Deixa eu te dizer 3 coisas importantes. A primeira, Jesus tinha um claro, ou melhor dizendo, Jesus tinha claro qual era o seu propósito. Ele sabia claramente qual era o intento de Deus no seu coração, pelo qual ele estava disposto a dar a sua vida, e de fato ele deu a sua vida. Quero que você ponha a mão no seu coração e diga assim: eu estou aqui hoje à noite porque sou resultado da entrega de Jesus pela minha vida. Aleluia! Deus não poupou nem a seu próprio filho, antes o entregou por amor de todos nós. Isso é que é propósito. Você faz parte do propósito de Deus. E Ele deu a vida por você. Então, quando alguém diz para você que você não é nada, que você não é ninguém, que você está perdendo o seu tempo na igreja, não acredita não. Porque Deus não iria brincar com o seu propósito. E você faz parte do propósito dele. Aleluia! Jesus morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida, vida abundante. E por isso que nós estamos aqui hoje à noite. Então, Jesus tinha esse intento muito bem esclarecido na sua vida. Ele conhecia qual era o propósito dele. Em primeiro lugar, ele sabia que o propósito dele era pregar o Evangelho. Diga, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Porque de certa forma esse é o seu propósito também. Eu vou dizer uma coisa para você. Pergunta para mim qual é o meu propósito. Pergunta. Qual é o seu propósito? Pregar o Evangelho. Ele disse em certa ocasião: vamos a outros lugares. Nós precisamos de ir a outros lugares. Às povoações vizinhas, aos bairros vizinhos, às famílias vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Pois para isto é que eu vim. Para que é que você nasceu? Para que é que você veio a esta terra? Você pode ganhar dinheiro, você pode construir uma família, ter um casamento abençoado, casar com um rapaz mais ou menos, com uma moça bonita, e por aí vai. Mas você não veio aqui só para isso. Isso faz parte. Para que você veio? Jesus disse: para isso eu vim. Eu vim para cumprir a vontade de Deus, o plano de Deus. Eu fui criado nele, para ele, por meio dele.
e vou voltar para ele. E foi isso que Jesus disse. Em segundo lugar, Jesus falou que ele veio para pregar o Evangelho porque ele tinha uma outra intenção: estabelecer o reino de Deus nessa terra. Em João 18,37 diz assim: então lhe disse Pilatos: logo tu és o rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. E aí ele responde: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Quando alguém não ouve a voz de Jesus, é porque não está na verdade. E qual é a verdade? Eu sou o rei. Eu sou o Senhor. Os discípulos: Senhor, o Senhor quer me lavar os pés? Eu sou o Senhor, o mestre. Você disse bem: eu sou o mestre, sou o Senhor, mas eu vou lavar os seus pés. Eu sei quem eu sou. E ele disse para Pilatos: olha, Pilatos, é verdade. E ele falou para o sacerdote também: você virá o Filho do Homem vir nas nuvens com os seus anjos na glória do Pai. O mundo não se iluda. O anticristo não se iluda. Os homens não se iludam. Esse mundo vai ser governado literalmente por Jesus Cristo. Amém. E você vai fazer parte. Amém. Você pode até ser prefeito de uma cidade um dia, na segunda vinda de Cristo. Então, Jesus disse isso claramente. Para isso é que eu vim. Para isso é que eu nasci. Eu tenho que entender que meu propósito está exatamente incluído nessas afirmações de Jesus. Para isso é que eu vim. Para isso é que eu nasci. O que é desviar do propósito? É exatamente o pecado. Quando eu saio do caminho, desvio do propósito, eu erro o caminho. Então, a pessoa estraga a sua vida, estraga seu propósito, porque o mundo, o inferno, luta contra o propósito de Deus. São inimigos do propósito de Deus. E como você faz parte do propósito de Deus, então o diabo vem com as suas artimanhas, os homens vêm com as suas artimanhas, tem coisas para te machucar, para te ferir, para te tirar a sua fé, para roubar você do propósito de Deus. Por isso que muitos, lamentavelmente, perdem a vida tão cedo por uma coisa tão banal como a droga, como a bebida. Acabam com suas vidas nas escolhas, nas opções, e se internam tanto no pecado que praticamente quase ficam inúteis para o propósito. Estragam a sua vida, das quais vão prestar contas. E é interessante que Jesus falou assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Aqui está o resumo do propósito de Jesus: evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, que eles estão presos nos vícios, estão presos nos sentimentos, presos na amargura, presos na enfermidade, presos literalmente, presos nas drogas, e restauração da vista aos cegos em todos os sentidos, para pôr em liberdade os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor, que nós já estamos vivendo nele. Deus te aceita hoje. E ele disse: olha, quero dizer para vocês que hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Por quê? Porque o intento de Deus permanece em pé. Em terceiro lugar, que Jesus falou que ele veio fazer a vontade do Pai. Eu vim para pregar, eu vim para ser rei, eu vim para fazer a vontade do Pai. Disse Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Aleluia! Um homem que viveu intensamente e exclusivamente, diuturnamente focado no projeto de Deus. Aleluia! Como isso deve nos fascinar, como isso deve nos motivar. Assim como Jesus, também nós devemos ser inspirados, porque o projeto dele não para nele. Nós vamos ver daqui um pouquinho. A hora que tiver 4 horas da manhã, nós já vamos estar vendo esse projeto. Vocês gostam. Quando Jesus disse que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai e daquele que me enviou para realizar a sua obra, ele disse isso por quê? Porque os discípulos estavam falando para ele: mestre, come! E aí foi que ele falou: não, eu tenho outra comida aqui mais importante agora. Quando bate a fome, o nosso propósito é comer. É ou não é? Está com sede, tem que tomar água. Jesus estava lá conversando com aquela mulher, evangelizando aquela mulher. Os discípulos foram comprar pão lá na padaria do Joaquim, voltou com pão. E Jesus estava lá evangelizando, nem querendo comer, pregando a palavra, mostrando: olha, essa é a minha comida. A minha comida é fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque, queridos, uma pessoa que vive no intento, no propósito, no projeto de Deus, a comida se torna, ela é importante, mas ela não é a razão da vida. Como diz Jesus, a vida é muito mais do que as vestes, do que alimento. É muito mais. E Jesus parece que tirou esse texto de Gênesis 24, versículo 33, quando o servo de Abraão vai buscar Rebeca para Isaac, e ele vai com um propósito. A gente sabe muito bem que essa figura é uma figura interessante. Abraão manda seu servo buscar Rebeca para Isaac. O que nós temos aqui? O Pai envia o Espírito Santo para buscar a igreja para Jesus. Essa é a figura. E quando o Espírito Santo, quando o servo chega diante de Labão, ele diz assim, depois que puseram comida diante dele, imagina, atravessou o deserto com fome, ele porém diz: não comerei até que eu tenha exposto a minha incumbência. Quantos aqui entendem isso, que a nossa incumbência, ela está acima de qualquer outra coisa? Isso significa envolvimento, isso significa intensidade, isso significa viver com exclusividade para cumprir a vontade de Deus. Comprar o homem de volta para Deus. Nós estávamos desgarrados, perdidos. Jesus veio com esse intento: eu vou lá na terra buscar de volta o homem para ti, Pai. Quando ele estava indo para a cruz, ele orou assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Aí ele, mais uma vez, ele explica: mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Aleluia. Queridos, por que nós estamos aqui? Por que nós compramos aquele prédio que nós estamos reformando agora? Já começamos a reforma, já chegou a hora de você mexer no seu bolso, você fazer sua oferta para a nossa reforma. Por que nós estamos fazendo isso? Porque precisamente para isso nós viemos para esta hora. Porque Deus quer salvar esta cidade. E Deus nos deu essa função, esta missão. Convenceu não, mas está bom.
Comprar o homem de volta para Deus. Quanto custa uma alma? A alma vale mais do que o mundo inteiro. A alma custou a vida de Jesus. Uma alma não tem preço para Deus. Ele deixou as 99 no aprisco e foi buscar a perdida, a desgarrada. Precisamente para este propósito vim para essa hora. Então olha essas afirmações de Jesus. Ele me enviou para realizar a sua obra, eu vim precisamente para esse propósito, foi o que ele disse. O Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para fazer isso. Eu nasci para ser rei. E quando ele falou também sobre pregar o Evangelho, para isso foi que eu vim. Ele declarou, ele sabia qual era o seu chamado, por que ele estava aqui. O chamado dele estava acima de qualquer outra situação que porventura aparecesse. Agora, em segundo lugar, falei sobre o primeiro lugar, falei sobre o propósito que Jesus tem. Vou falar sobre 3 coisas e vou fechar aqui. Primeiro, que Jesus e Deus têm o seu propósito. Segundo, eu quero lhe dizer, meu querido irmão, o diabo também tem propósito. E o diabo vive com o seu propósito. O diabo veio, qual é o propósito dele? João 10, 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida abundante. Mas o ladrão vem para quê? Não, lá diz uma palavrinha antes. Veio somente para roubar, matar e destruir. Deus mandou seu filho para trazer vida. Propósito de Deus, trazer vida e vida abundante, vida plena. Propósito de Satanás, matar, roubar e destruir. Somente. Somente para isso. Alguns dizem, que Satanás não é nada disso, que Satanás não é tão ruim, é que o homem que fez ele ser ruim, que não sei o quê. Não. Ele veio somente para isso. Ele veio somente para ele. Ele tem esse propósito. O objetivo dele, e ele está focado neste propósito: matar, roubar e destruir. E finalmente, o ser humano também foi feito para um propósito. E precisa escolher para que propósito ele vai dar à sua vida. Propósito de Deus, que é o certo para o qual ele foi feito, ou vai se desviar desse propósito e vai dar a sua vida para o propósito do diabo. A palavra diz: muitos propósitos há no coração do homem. Muitos. Vou fazer isso, vou viajar, vou comprar aquilo, vou me casar, vou ter tantos filhos. Propósitos alguns bons, outros ruins. Intenções erradas. Agora, o restante do versículo diz assim: mas o desígnio do Senhor permanecerá. O homem tem propósito, mas é o propósito de Deus que vai permanecer. Amém? Graças a Deus. Que o propósito do Senhor possa ser aquele que vai prevalecer na tua vida, nas nossas vidas, na sua igreja. E aí que Deus, como que eu vou discernir o que é a vontade de Deus, o que é a propósito de Deus para mim então, bispo? Tem tanta coisa no meu coração, tanto sentimento, eu pensava que era dessa maneira, não é? Eu escolhi esse caminho, vi que não era o caminho correto. Então eu vou te dar o segredo agora para você descobrir o propósito de Deus. Quantos querem esse segredo? Então volta domingo que vem. Vou falar. Para você descobrir com clareza o que Deus tem para a sua vida, você precisa pegar esse livro aqui e debruçar em cima dele. E deixar o Espírito Santo falar contigo. Ouvir a palavra que você está ouvindo agora. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta. A palavra de Deus é o quê? Apta. Diga apta. Para quê? Para discernir. Para que você possa entender, discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando eu tenho um propósito que não bate com a palavra de Deus, o Espírito Santo fala, não. Eu vou fazer. O Espírito Santo pede. Agora, aquele que não conhece a palavra de Deus tem a consciência. E Deus muitas vezes o livra pela sua consciência. Mas aquele que tem o Espírito Santo, tem a Bíblia, ele será guiado no propósito de Deus. Estará com o seu dízimo. Aí aparece uma oportunidade de você gastar, como o pastor Arley falou, que você consegue fazer economia porque você não fuma, não bebe. Não, porque eu sou dizimista. Não, mas se você tirar 10% do seu dízimo, vai fazer falta. Na matemática do ímpio faz. Na matemática de Deus, não. Sou besta. E as pessoas pensam que a gente fala isso para convencer as pessoas a ser dizimistas. Mas sabe por quê? O dinheiro, muitas vezes, é o tirano da vida de muitas pessoas. Por que é importante você entregar dízimo e oferta toda semana? Porque toda semana que você vai, você está vencendo o tirano chamado dinheiro. Por isso que a Bíblia diz que o amor a ele é a raiz de todos os males. Ele não pode te vencer. O dinheiro não é maldição. O dinheiro é uma bênção. Se você não quiser, pode trazer para mim que eu quero. Mas é uma bênção, não para você pode fazer dele uma maldição. Mas ele é uma bênção. Para ser usado para a sua família, para ser usado para as suas necessidades, para o seu lazer, para a sua saúde, para pregar o Evangelho principalmente. O que é que faz eu discernir então? Quando eu começo a ficar com raiva de alguém, a palavra de Deus diz que eu tenho que amar. Eu tenho que perdoar. Quando a minha vontade é fazer algo que não é que está na palavra de Deus, o que eu tenho que fazer então? Eu lembro da Bíblia que diz assim, que eu tenho que tomar a minha cruz dia após dia seguir a Jesus. É duro, né? Todo mundo gosta desse Salmo 23 e desse Salmo 91. Esse é o caminho espaçoso. Mas quando se fala que tem que perdoar, que tem que trazer o dízimo, quando se fala que tem que virar a face, aí o caminho começa a ficar apertado. Né? Por isso são poucos os que entram por ele. Mas é o caminho da vida. Se você não fizer isso, você está fugindo do caminho da vida. Deus não vai conceder aos ímpios seus desejos, mas Deus vai permitir que o seu propósito vingue na sua vida. Amém. Aconteça na sua vida, ainda que você tenha que pagar um preço. Todo propósito tem um preço a pagar. E esse preço é como eu falei, aí que começa o crivo da estrada estreita, do caminho apertado, e são poucos que acertam passar por ele. Porque nesse momento ele tem que tomar cruz, nesse momento tem que ter renúncia, nesse momento é que tem que se quebrantar, que tem que pedir perdão, que tem que se arrepender, que tem que confessar, e esse caminho fica estreito de fato. Eu queria finalizar dizendo para você que o propósito de Deus, vou continuar essa mensagem, ela é muito maior do que eu estou dando nessa parte hoje. O propósito de Deus não é apenas um bom propósito, assim como o caminho para a salvação não é apenas um bom caminho, é o caminho, é o propósito, é o único propósito, não é uma das prioridades da minha vida.
A igreja é uma das prioridades da minha vida. Deus é uma das prioridades da minha vida. O propósito de Deus é uma das prioridades da minha vida. Eu quero dizer que é a tua prioridade única. É a tua prioridade única. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Buscar primeiro. Quero que você fique em pé nesse instante. Diga buscar primeiro. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós fizemos aqui, há uma semana atrás, a manifestação pela vida, para que não fosse liberado, não queremos que seja votado e liberado o aborto no Brasil até 12 semanas ou nunca, com semana nenhuma. Isso é buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. E a justiça de Deus. Quando nós não queremos que as mulheres sejam violentadas, sejam abusadas, que as mulheres sofram como tem acontecido no Brasil e no mundo, isso é buscar primeiro o reino de Deus. E nem que os homens também apanhem das mulheres, é buscar primeiro o reino de Deus. Porque tem muito homem que está apanhando de mulher e que está sendo morto por mulher. Tem o feminicídio e tem o hominicídio também. Tem o infanticídio, tem um monte de coisa. E tudo isso aí é exatamente o desvio do propósito de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é não querer um país corrupto. É não querer um país corrupto. É valorizar a família. É valorizar o casamento segundo as Escrituras. Homem e mulher, Deus os criou. E isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. É o que está na Bíblia Sagrada. É o que vai prevalecer. Deus nunca desistiu do casamento. Deus nunca desistiu dos seus intentos. O casamento nunca vai ficar ultrapassado. A família nunca vai ficar ultrapassada. Sabe por quê? Porque o intento de Deus permanece de pé. Feche seus olhos. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você possa revisar, rever no seu interior nesta noite. Para onde você está armando as suas tendas, meu querido? Você está armando as suas tendas em direção a Canaã? Ou você está armando as suas tendas para outra direção? Os desígnios de Deus prevalecerão. Arma as suas tendas. Deixa Deus te conduzir a sua vida nesta estrada estreita, mas que quem entra por ela acerta, não erra, acerta com a vida. Entra por essa estrada, entra por esse caminho. É o caminho que conduz. Quando fala conduzir, fala pegar pela mão. Deus vai pegar você pela sua mão e te conduzir no seu intento, no seu propósito. Que Ele não desiste, que Ele não abre mão. Que Ele falou no início, que Ele já cumpriu muito do seu propósito. Ele criou os céus e a terra, Ele criou nós, nos colocou aqui nessa terra. E Ele tem um intento para esta terra. Ele tem um intento de fazer, criar, gerar uma grande família. Nós somos da família de Deus. Ele nunca desistiu de gerar uma grande família, parecida com Jesus, semelhante a Jesus, que tem a plenitude de Jesus, que anda nos caminhos de Jesus e que vive nos projetos dele para a nossa existência. E aquele que permanece firme no propósito, a Bíblia diz que esse
permanecerá em perfeita paz. Quantas vezes a pessoa acha que está bem, mas está triste, porque ela tem alguma coisa, conseguiu algo, passou para um bom emprego, mas ela continua triste, porque ela não está envolvida com o projeto de Deus, o projeto nobre do Senhor. Então você precisa de pedir a Deus que esquadrinhe seu coração agora com a sua palavra. Ela é apta para trazer esse discernimento. Deus, estou na tua vontade. Deus, estou no teu propósito. Deus, estou fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Deus, eu estou comprometido realmente como eu deveria estar, ou estou só assistindo, ou estou só sabendo, ou só estou dizendo Senhor, Senhor, mas não estou fazendo a tua vontade. Eu tenho tido outras prioridades na minha vida. Acorda aqui, deixa Deus falar contigo. Retorna ao primeiro amor. Retorna, deixa Deus avivar teu coração. Retorna aos caminhos do Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, por cada pessoa aqui nesse auditório, que a tua voz possa invadir nosso coração. Nosso coração é enganoso, Senhor. Nosso coração muitas vezes quer enganar ao Senhor, que conhece e perscruta o nosso interior. Por isso, perdoa-nos, ó Pai. Ajuda-nos a voltar ao caminho do Senhor. Voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras. Voltar para o centro da vontade do Senhor. Não sair, Senhor, do foco como Jesus nunca saiu. Jesus nunca se desviou do projeto. Paulo nunca se desviou do projeto. Paulo falou que não queria que Satanás alcançasse vantagem sobre ele. Paulo estava envolvido com o Evangelho. E ele diz que tudo fazia por amor ao Evangelho. Que assim também, Senhor, o Senhor possa operar nas nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.